Roma era uma pequena cidade, que com o tempo, se transformou no império mais poderoso do Ocidente, dominando todo o Mediterrâneo, inclusive as poderosas potências gregas. Como isso foi acontecer? O envolvimento romano com o mundo grego durou muito tempo, e a conquista da Grécia foi um processo muito esporádico, espalhado por vários séculos, que ocorreu com contratempos e mudanças de ritmo, com os romanos sendo forçados praticamente pelos gregos a anexar a região. Por este motivo, é muito difícil especificar o porquê os gregos não conseguiram se sobressair contra Roma. Podemos dizer que eles caíram apenas porque não se uniram contra Roma, entretanto, a situação é mais complicada. A Grécia realmente não estava unida. A área geográfica da Grécia moderna era dividida por vários reinos, cidades-estados e agrupamentos de alianças que não eram unidos por um governo forte e universalmente reconhecido. A força individual mais poderosa na política da Grécia continental era o Reino da Macedônia, que depois de Alexandre foi a maior potência na Hélade, mas frequentemente enfrentou oposição, rebelião e cooperação muito relutante dos poderes mais antigos, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, e grupos mais novos, como a Liga Etólia e a Liga Aqueia. A dominação macedônia nunca foi bem aceita pelos gregos, o assentamento romano final da Grécia foi considerado uma melhoria por muitos, especialmente as elites locais que preferiam o domínio razoavelmente livre de Roma à interferência detalhada dos macedônios. Fora da Grécia continental, a situação era praticamente a mesma. Depois que Alexandre morreu, o mundo grego se dividiu em grupos guerreiros liderados pelos ex-generais de Alexandre. As três principais facções, a Macedônia propriamente dita, o reino seleucida da Síria, e o reino ptolomaico do Egito, estavam constantemente intrigando e lutando entre si. Nenhum deles era forte o suficiente para governar sem procuradores locais, então havia uma série de estados e cidades menores que jogavam os grandes reinos uns contra os outros, criando um padrão muito instável de alianças temporárias e traições. Os militares gregos dependiam fortemente de mercenários. Nas ondas de guerra dinástica entre os reinos sucessores, os mercenários faziam sentido como uma alternativa ao recrutamento, uma vez que os reinos sucessores não estavam profundamente enraizados entre suas populações locais. A Síria e o Egito eram sociedades coloniais dominadas por uma pequena elite grega, governando uma população nativa maior que não tinham profunda afeição por seus governantes, enquanto a Macedônia governava gregos inquietos que não gostavam de seu controle. Roma, por outro lado, atraiu seus soldados do grande e relativamente próspero interior italiano. Eles eram mais comprometidos e menos propensos a serem comprados do que os mercenários, mas devido ao seu longo serviço, eles ainda eram soldados muito habilidosos. Nos primeiros anos dos conflitos greco-romanos, as potências gregas tinham vantagens técnicas e táticas, navios melhores, armamento avançado, táticas mais diversificadas, elefantes, arqueiros, fundeiros e tropas leves, entre outras. Os romanos tendiam a se sobressair com a infantaria média e cavalaria. No entanto, os romanos geralmente tinham mais paciência estratégica. Eles permaneciam comprometidos com seus objetivos e eram menos propensos a se distrair com partidarismo ou sucessões disputadas entre as famílias reais. Eles podiam sobreviver a inimigos que nem sempre conseguiam derrotar. Outra vantagem para os romanos foi que Roma tinha carta branca estratégica. Após a derrota de Cartago na Segunda Guerra Púnica, Roma não tinha inimigos de igual estatura a oeste. Todas as potências gregas, por outro lado, tinham vizinhos poderosos e não confiáveis com militares avançados, não apenas os outros estados gregos, mas também os partos e o reino do Ponto. Isso tornou mais difícil para eles se defenderem contra qualquer ameaça. Após a Segunda Guerra Púnica, os cartagineses não eram militarmente significativos para Roma. Os ptolomeus, seleucidas e macedônios eram todos rivais que nunca se entenderam. Dito tudo isso, a conquista da Grécia, isto é, a eventual absorção romana do mundo grego, levou muito tempo. O primeiro grande conflito foi a Guerra de Pirro em 280 a.C., onde um exército grego avançado derrotou os romanos, mas a um custo terrível, de onde surgiu a famosa frase, Vitória de Pirro.
As últimas brasas da independência grega foram erradicadas por Sulla em 88 a.C., enquanto o Egito Ptolomaico sucumbiu a Augusto no ano 30. Portanto, não é como se os romanos tivessem acabado de derrotar um inimigo completamente indefeso. Eu fiz um vídeo completo sobre a conquista romana da Grécia. Lá eu respondo muitas questões, mostrando como os gregos abriram caminho para a conquista romana. Deixarei o link na descrição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.